Tá redondo, pronto. Pronto. Então, boa tarde. Hoje é dia 18 de maio de 2020. Nós estamos, desde o dia 16 de março, em quarentena, em isolamento social, devido a uma pandemia. Não é? Essa é a conjuntura mundial que nos exige muita resiliência e que nós possamos construir um bem-estar e fortalecer os nossos diálogos. Então, dentro desse desafio, nós, junto com a editora Sertão Cult, obviamente, nós estamos com esse projeto que se chama Território Científico, que é exatamente nós dialogarmos com os estudiosos, com os pesquisadores, sobre diversos temas. O nosso tema é o mundo do trabalho. Então, nós temos pesquisadores do país, né, do norte a sul do Brasil, que vão conversar conosco sobre o seu caminho de pesquisador. Então, o professor Luiz Blume é da Universidade Estadual de Santa Cruz, né, do sul da Bahia, que é em Ilhéus, não é isso? Aquele paraíso. Nós já realizamos vários eventos lá. Então, o professor Luiz Blume vai se apresentar um pouco para a gente. Tudo bem? Bom, boa tarde, obrigado pelo convite. Bom, meu nome é Luiz Henrique dos Santos Blume, eu sou professor aqui da UESC, que é a Universidade Estadual de Santa Cruz, fica aqui em Ilhéus, né, na verdade, no eixo Ilhéus-Itabuna, né. Eu fiz a minha graduação na Unesp, na Faculdade de Ciências e Letras de Assis, na Unesp, né. Depois eu fiz o mestrado e o doutorado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, na PUC. O mestrado foi sobre reforma urbana e cortiços em Santos no final do século XIX. Teve como orientadora a professora Yara Cury. E o doutorado sobre histórias de vida de marisqueiras, né, aqui em Ilhéus, né, que ficou um título longo, né, Viver de tudo que tem na maré, tradições, memórias, experiências, experiências de trabalho, marisqueiras em Ilhéus, 1960 a 1980, né. Esse trabalho foi a minha tese, né, orientada pela professora Maria do Rosário Peixoto, né. De lá para cá, eu defendi a tese em 2011, né, e aí retornei para as atividades. A gente sabe quando a gente volta do doutorado, né, Thelma, assim, 4 anos sem dar aula, só pesquisando, a gente volta com uma carga enorme, né. Então, nesse meio tempo aí eu fui publicando algumas coisas, alguns artigos sobre a tese, e agora a gente está numa fase de finalização de publicação da tese toda, né, que espero, depois dessa pandemia, ela possa acontecer, ela possa sair. Foi um edital da Fundação Cultural do Estado da Bahia, que nós concorremos, e mais 3 autores, né. A professora Gal Meirelles é que organizou, ela que é responsável por isso. Vão ser 4 livros num box. Espero que seja legal. E os 4 livros trabalhando sobre a temática de pescadores, né? Pescadores ou comunidades ribeirinhas e comunidades litorâneas aqui da Bahia, né? E eu acho que assim também tem uma inserção social bastante, acho que ativa na universidade. Faço parte atualmente da diretoria do ANDES, que é o Sindicato Nacional de Professores Universitários, né? Já fiz parte de diretorias aqui da minha seção sindical, da DUSC, né? E tenho atuado um pouco aí com os movimentos sociais, sempre na perspectiva de um diálogo, né? O que não é sempre muito fácil, porque nossas atividades são muitas, né? A gente dá aula e faz mais um monte de coisa. Então, acho que estou aí, né? Procuro sempre, gosto muito desse diálogo que a gente faz com colegas, com pesquisadores, com gente de várias áreas, porque acho que isso é importantíssimo. E aí, já participei da Ampul Bahia também, fui da diretoria, fui presidente da Ampul Bahia em 2005. Sempre tenho participado dos encontros da Ampul, e na nossa Ampul Bahia eu sempre faço questão de participar, tanto do encontro de ensino quanto do encontro estadual, o Simpósio Estadual de História da Ampul Bahia, né? Faço parte, junto com o professor Wellington Castellucci, né? Nós temos um grupo de pesquisa, que é História Regional, que tem 2 linhas de pesquisa, e uma linha de pesquisa está diretamente envolvida com trabalhadores, movimentos sociais e populações litorâneas, né?
A gente está vinculado aí à UNEB, que o professor Wellington é professor da pós-graduação da UNEB, então esse núcleo de pesquisa está vinculado lá, mas estou procurando ainda encontrar pessoas, parceiros, que a gente possa falar mais sobre essas relações entre história, ética, política, história social, movimentos sociais, trabalhadores, mundos do trabalho, né? Que acho que esse é um tema importantíssimo. Então, quando a Thelma me convidou, eu fiquei meio assim, será que eu estou à altura para fazer parte desse grupo? Mas vamos lá, vamos tentar colaborar. Pois é, então, realmente tem sido está sendo comum os nossos interlocutores, além de ter esse olhar acadêmico, teórico sobre os mundos do trabalho, também tem uma preocupação com as questões sociais e o envolvimento com o movimento social, não é? Então, esse diálogo entre teoria e prática também está muito presente. Então, uma das primeiras questões, professor Luiz, como foi o seu envolvimento? Qual a motivação que o senhor teve para essa temática do trabalho, né, dos mundos dos trabalhos? Quando eu vim para cá, para Ilhéus, né, quando eu era professor de uma outra universidade estadual, aqui no interior também, na UNEB, né, Universidade do Estado da Bahia, e pedi uma transferência aqui para Ilhéus, né, por motivos pessoais, e tinha o interesse sempre de estudar pescadores, né, estudar pescadores artesanais. Né. Minha família, a família de minha mãe, é uma família de pescadores, são caiçaras lá do litoral norte de São Paulo, de Ubatuba, né, e quando eu vim para Ilhéus, eu pensei, eu quero estudar esses pescadores aí, porque eu sei que tem uma presença ainda muito importante, né? A gente vê pescadores na cidade, né? Então começou por esse interesse meio que pessoal, meio que familiar também, de buscando essas referências, né? Eu vim para cá em 2004 e comecei a buscar isso, não? Eu queria estudar os pescadores, né? Inicialmente a gente que vinha com uma perspectiva assim de estudar as colônias, né? Os sindicatos, né? Porque eles que trabalham, organizam, né? Os pescadores, né? E aos poucos a gente foi percebendo que tinha uma história social, uma presença de mulheres, né, de marisqueiras, né, e que elas estavam muito mais presentes, embora não estivessem nas colônias, não aparecessem, né, elas estavam presentes aí na cidade, seja vendendo mariscos, seja pescando, mariscando, né, seja catando o filé, que é fazer catando o marisco, que é extrair o filé do marisco, né. E aí a gente começou a buscar isso, né? Começou a procurar esses pescadores, essas pescadoras, e fomos um pouco que adentrando. Né? Inicialmente eu pegava o ônibus quando saía de casa para ir para o Oeste, eu morava num lugar que tinha um encontro, né? A Bahia, né? Se tem uma vista, ia dizer, bom, que lugar bonito mesmo. Bahia era bonito. E era um encontro de 3 rios, né? E o mar. Então, é a Baía da Sapetinga, né? Baía do Pontal, no bairro da Sapetinga. Então era um final, era um mangue, na verdade, né? Era um mangue. Então a gente via sempre os pescadores ali, quando a maré estava baixa, né? Quando a coroa aparecia, as pessoas pescando, e isso assim é uma coisa que a gente via quando eu era criança, né? Em São Vicente, no fundo da cidade, nos mangues, ainda tinha muitos pescadores. Né? Com o processo de urbanização e depois também era um tio que levava a gente para ir pescar, né, para passar a rede, né? Aí isso nunca mais vi, mas e aí eu comecei a ver que isso era muito presente na cidade, né? A gente via, saindo de casa, eu via lá na Baía do Pontal, passando pela praia, a gente via também as pessoas, os pescadores na praia, indo para o oeste, que a gente passava, tem uma ponte que no Rio, né, o Rio Cachoeira, que também tinha muitos pescadores que mariscavam embaixo da ponte. Então, a presença de pescadores é uma presença visível na cidade. Diferentemente daquela ideia dos pescadores que vão ao mar, que tem muitos também, né? Mas a presença desses pescadores que pegam o jereré com a mão, catam o marisco com a mão, a ostra, era muito visível. Então, isso me chamou bastante atenção. Aí eu comecei a querer estudar um pouco, buscar essas histórias desses pescadores aqui de Ilhéus. Né? Foi esse o primeiro, foi assim, não foi tanto uma incursão teórica, né? Agora vamos discutir a questão história social do trabalho, Hobsbawm, Thompson, então, não, foi um pouco buscar
essa história de pescadores, vendo eles na cidade, né? Vendo que eles tinham uma presença muito forte, marcante. A gente via, era visível esses pescadores na cidade. Então foi por aí que eu fui entrando nesse mangue, né? Nesse lugar aí, buscando essas pessoas. Quem que vai... Que a gente organizou de cada um fazer uma questão. Sei. Quer começar, Manuel? Sim, antes, professor, acho que eu ainda foi o único que não tinha falado agora, então, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde. E vendo a sua pesquisa, né, eu vi que antes de entrar nessa história social do trabalho com as marisqueiros, enfim, teve a sua pesquisa de mestrado, né, que a reforma urbana em Santos, e aí eu me perguntei como foi, o que levou a pesquisar, né, essa reforma urbana em Santos no fim do século XIX, né, antes de entrar, né, na história social do trabalho. A gente costuma dizer que é a pesquisa que escolhe a gente, né? Não é a gente que escolhe a pesquisa. Então, acho que tem uma questão importante também, de novo, sempre tem acho que as nossas experiências, né, pessoais, elas são muito presentes, né? Naquilo que a gente faz, naquilo que a gente acaba, por vários motivos, embarcando, né? Eu sou de São Vicente, né, que é uma cidade da ilha de São Vicente. São Vicente e Santos são cidades vizinhas, né? Santos tem o maior porto da América Latina, né? E eu me lembro, assim, nessas lembranças de infância, algumas vezes que a gente ia passear para ver o Porto de Santos, né? E o Porto de Santos realmente é uma coisa incrível, né? Ele é uma cidade. O Porto de Santos é uma cidade, né? É o maior porto da América Latina, mas para além disso, você tem uma outra cidade, né? É uma cidade que está sempre em movimento, é uma cidade noturna, é uma cidade que, para a gente, quando você é criança, você tem trem, você tem navio, você tem gente andando, você tem caminhão, você tem muitas pessoas entrando, saindo, né? Vivendo aquilo ali. Então, acho que alguns passeios que a gente fazia com meu pai, né, quando a gente era criança, isso fica nessa memória. E quando eu vou estudar o quê? Né? O que eu vou pensar aí no final da graduação, né? O que eu vou estudar? Aí leu um texto da Michelle Perrault, né, aqueles excluídos da história, né, e que ela fala sobre os operários e a moradia, né, no século XIX. Né. Então eu me encantei, me encaixei completamente naquele texto, naquele artigo dela. Né. Pensei, puxa, isso é uma vivência, eu vivi isso daí, né, essa coisa da moradia operária, das casas dos trabalhadores, muita gente, né, a gente ter que... a minha casa era uma oficina de marcenaria, então a gente sempre vivia essa relação entre a casa e o trabalho, era muito próximo, né? Muita gente morando, né? Eram famílias morando. Então, eu acho que essas questões elas acabaram me levando a buscar esse período, no final do século XIX, né? O Porto de Santos, nesse momento em que justamente acontece a grande reforma urbana. As reformas urbanas acontecem nesse período no Brasil, no final do XIX, né? Tanto a construção do porto, quanto a própria reforma sanitária, né? Organizada lá em Santos, e Saturnino de Brito, que foi um grande engenheiro sanitarista, referência no Brasil todo. Né? O escritório dele chegou a fazer, o filho dele chegou a fazer um projeto de saneamento aqui em Petabuna na década de 20, é incrível isso, né? Então, assim, essa primeira pesquisa, né, foi com... E por que os cortiços, né? Por que moradia da população pobre, né? Porque, assim, eu entendia que era importante falar desse porto, mas, assim, buscando aquelas leituras que a gente tinha no final aí do século, né? O Chalub, né? A própria Michelle Perrault, né? Malu Gitaí, que falavam muito dessa relação entre porto e cidade. Eu morava numa cidade que passou por reforma urbana e que tinha o maior porto da América Latina. Então, acho que tinha as condições objetivas, né, vamos dizer assim, para realizar a pesquisa. Né? E aí foi que eu fiz o trabalho no mestrado, né?
teve alguns artigos aí e tal, mas assim, acho que foi essa ideia de buscar, e é uma história social, porque não tem como não ser uma história social, né? Lembrar aquilo que o Bloch fala, né? Toda a história, o historiador é igual o ogro da lenda, né? Ele fareja a carne humana, então a gente está falando de pessoas, sempre estamos falando de pessoas, né? Não adianta a gente querer fazer uma história que ela não fale de pessoas, de sujeitos que têm uma experiência histórica concreta, né? Eles existiram, né? Então, eu fiquei muito admirado, né? Porque na minha cidade, em Santos, a gente tinha pouco uma história regional crítica, né? Como eu fiz história em Assis, fiz história longe da minha cidade, né? Quando eu retornei, eu fui buscar essas referências e percebi que tinha poucas referências que falavam da história de Santos, sem uma perspectiva que fosse endeusar o saneamento, o urbanismo e tudo que foi feito, né? É claro que é diferentemente do que foi no Rio de Janeiro, com Pereira Passos, mas tem um processo muito grande, né? Um processo social, um processo de mudança radical, né, da cidade. Entre outras coisas, uma coisa que ficou assim ainda para se fazer, para alguém estudar, é onde que foram parar os trabalhadores negros da cidade, que de repente Santos era uma cidade que tinha um terço da cidade de ex-escravos, né? Em 86 a cidade, 1886 a cidade aboliu a escravidão, né? Era a rota de fuga dos quilombos que vinham de São Paulo, e esses escravos foram parar no Jabaquara, que é onde é hoje o estádio que tem o Santos, né? No Jabaquara tinha uma pedreira lá que fornecia o material para a construção do porto, né? Teve um vereador eleito, Quintino de Lacerda, um vereador negro, ex-escravo eleito para a Câmara de Santos, mas que de repente, nesse processo de urbanização, isso desaparece, né? Essa história desses trabalhadores desaparece. Eu fiquei com o período anterior, né? Eu fiquei com o período aí de 80 até 1900, 1910, que foi o processo mesmo dessa grande revolução na cidade, em que a cidade aumentou 2 vezes de tamanho, diminuiu, né? Com a presença de imigrantes, de trabalhadores nacionais. Então, foi um período que você tinha um padrão de moradia muito irregular, né? E que, diferentemente do que a gente pensa dos cortiços, né, o Banco de Santos era proprietário da maior parte dos cortiços da cidade. Era um banco, né? Então, a gente vai vendo essas histórias, né, um pouco aquele como o Chalhube lá na Cidade Febril, né? A gente vai vendo assim como que essas coisas vão se encaixando, né? E para mim foi muito importante porque a gente tinha um grupo de colegas que encarou essa nova perspectiva de história, né? A gente tinha um grupo de estudos lá no núcleo da Unesp em São Vicente, no CEPEL, e que a gente foi buscando isso aí. Então, eu estudei cortiços e reforma urbana, Valmir estudou as Irmandades Negras, Dionísio estudou a questão os loucos, Dulcinea estudou no período posteriormente o trabalho da educação profissionalizante como uma tentativa de organizar, né, essa classe trabalhadora aí no ofício. Então, foi um grupo que a gente foi bom porque a gente fez uma história um pouco que em grupo, né? Cada um foi fazendo algumas questões. Aí todo mundo fez lá na PUC em São Paulo, né, no período dos anos 96, 98. Foi um período importante para mim. Acho que para mim foi uma formação social mesmo. Foi lá que conheci Thelma também, né, naquela época que a gente tinha, era muito bom aquele período, né? A gente trocava, parecia que a gente era realmente uma troca, né? Uma troca muito grande. A gente conhecia muitas pesquisas de todo mundo, né? Se intrometia, dava palpite, conversava, ajudava, né? Então acho que esse momento de convívio, esse convívio de pesquisadores foi um período muito bom e eu aprendi muito. Acho que foi com isso, né? Todo mundo acabou se ajudando, todo mundo aprendeu bastante naquele período. Ok. Professor, boa tarde. Eu chamo Cosma, sou professora de História. E aproveitando esse gancho que você está abordando agora, né, sobre a sua pesquisa no mestrado e a sua entrada no doutorado, né? Você falou do século XIX, do Santos, né? De Santos no século XIX, e na sua pesquisa do doutorado você falou das marisqueiras, né, da década de 60,
2008, né? Pegando esse recorte, apesar da gente saber que na história oral é bem complicado escolher esse recorte, né? Mas, assim, eu queria saber como que foi esse redirecionamento, né, teórico-metodológico, porque século XIX são outros tipos de fontes que você trabalha, né? Já trabalhando um pouco mais a história do tempo presente, trabalhando com as mulheres, as marisqueiras, exige um outro tipo de relação teórico-metodológica. Então, assim, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, né, sobre esse redirecionamento, esse encontro com as marisqueiras, como que se deu a escolha dos entrevistados, alguma coisa nesse sentido. Foi uma virada não só de século, mas totalmente de postura até, né? Porque eu digo assim, eu comecei com uma pesquisa e terminei com outra, né? Eu comecei com algumas premissas e abandonei, assim, no meio do caminho, com muita insistência, depois de errar muito e insistir muito no erro, falei, não, acho que tem alguma coisa errada, eu preciso pensar aqui, porque diferentemente de quando a gente trabalha no século XIX, né, que então as fontes estão ali, elas estão mudas, né, elas só respondem aquilo que nós perguntamos, só respondem as perguntas que nós fazemos, né, com a história oral as pessoas respondem mesmo, né? Elas falam mesmo, né, elas têm voz, né, como disse o Portela, elas têm voz, né. E, assim, a perspectiva da história oral, primeiro, é uma perspectiva que eu acho que a gente tem que ter a postura do diálogo, né? E como diz o Apatebá, né, nós temos que pensar nessa tradição oral, né, como aquele sujeito que escuta, né? Então nós temos duas orelhas e uma boca. Significa que a gente tem que escutar mais e falar menos, né? Esse é um aprendizado que a gente acaba tendo. É muito penoso, porque a gente das ciências sociais, ciências humanas, nós que somos formados, né, temos uma formação teórica, metodológica, a gente é muito cheio de certezas, né? Então, às vezes, a gente acaba desconstruindo essas certezas no meio do caminho, né? O que acho que é bom, acho que é muito bom. Então, como eu falei, Cosma, eu vim para Ilhéus, aí eu queria estudar pescadores, né? Era a minha ideia, já desde sempre, eu queria... No mestrado eu tinha essa perspectiva de estudar a história da cidade, a história de Santos, mas eu queria estudar a história de pescadores até um pouco para não me reencontrar, mas dialogar com a história da minha família, né? A família da minha mãe, família de caiçaras, de pescadores, né? Pescadores e agricultores lá de Ubatuba, do litoral norte de São Paulo, né? Então eu queria estudar pescadores, né? E aí como que a gente faz? Bom, como que a gente começa com a história oral, né? Às vezes assim, a gente tem que ter um pouco da fortuna também, tem a sorte aí também. Acho que sempre tem, em todo lugar, toda pesquisa tem que ter um pouco de sorte, né? Aí quando eu estava vindo para cá, para Ilhéus, na semana que eu estava vindo para cá, meu pai me disse que encontrou uma pessoa que serviu o quartel dele, serviu o exército com ele em 1945 e que o filho dessa pessoa estava gerente de uma colônia de pescadores em Ilhéus. Eu falei, não é possível. Tem alguma coisa aí, realmente, para a gente começar. Porque eu sou muito tímido, assim, apesar... Eu não sei chegar nas pessoas, dá para você dar uma entrevista aí para mim? Ou então chegar numa entidade, e nunca deu certo isso. Vou lá no local X, no horário X, vou perguntar com o doutor fulano, com alguma pessoa, alguém autoridade, alguém da direção, da entidade, nunca dá certo. Parece que sempre tem alguma coisa, a pessoa não atende direito, não quer. As entrevistas que deram certo foram aquelas que a gente foi organizando através de contatos pessoais mesmo. Então, meu pai encontrou essa pessoa que disse que o filho dele estava gerenciando a colônia de pescadores. Perguntei o nome, era Márcio. Né? Bom, então vamos lá, bater na colônia e me apresentar. Né? Eu sou o filho do seu Henrique, que serviu o quartel com seu pai, seu Vargas, lá nos anos 40, e quero conhecer os pescadores. Aí a entrada foi um pouco diferente, né? Porque a gente da universidade, a gente mesmo com todas as boas intenções que a gente tenha, né, a gente sempre tem um pouco de resistência da sociedade. E certa parte tem razão, outra parte não, mas o fato é que a gente carrega com a gente essa figura do Estado, né? Embora a gente não tenha nenhum poder na universidade, não era simples professor na época,
E a gente não tinha acabado de chegar. Então, assim, o fato de conhecer, de ter essa intermediação me ajudou a entrar na colônia. Eu poderia ter entrado lá, buscado no endereço, vou lá na colônia e tal. Aí o Márcio, né, com essa referência, já abriu um pouco as portas para mim, né? A gente indicou algumas pessoas para a gente fazer a entrevista, né? Aí eu anotei, as pessoas, fiz uma pré-entrevista com ele, como a gente sempre faz, né? Bom, eu quero começar a estudar um tema, mas eu não sei se esse tema tem uma viabilidade, né? Então, o que a gente faz? A gente faz uma primeira entrevista que é exploratória, que é uma entrevista para ver se aquilo que a gente acha, né, tem razão, se tem um espaço mesmo para a gente seguir, né? Então, eu fiz essa entrevista exploratória com o Márcio Vargas, que era o gerente da colônia, perguntando algumas coisas que vinham a partir da leitura, né? Aí, o principal era o Antônio Carlos Diegues, que é um estudioso da socioantropologia marítima, um cara que estuda os pescadores no Brasil. Eu tinha essas leituras do Diegues, né, que sempre pautava na relação entre a pesca artesanal e a pesca industrial, como uma pesca artesanal, como um trabalho que era um trabalho rural, um trabalho agrícola, né, e os pescadores estavam no meio campo, entre camponeses e trabalhadores, né, diferentemente dos trabalhadores embarcados, e a pesca industrial moderna, capitalista, né, feita por grandes empresas. Eu tinha um pouco essa visão, essa perspectiva teórica, metodológica. Fui entrevistar o Márcio, fiz aquela entrevista exploratória, aí ele me indicou algumas pessoas. Bom, eu tinha uma aluna que era minha bolsista, né, no projeto, e ela tinha uma vizinha, o tio dela morava no bairro que tinha uma vizinha que era marisqueira, né. Aí vamos entrevistar, em vez de entrevistar primeiro a pessoa que a colônia indicou, eu fui entrevistar junto com a Fabiana, a minha bolsista, que depois fez o mestrado nisso também. Vamos entrevistar a vizinha do seu tio, lá no bairro Teotônio Vilela, que é um bairro periférico de aqui de Ilhéus, que tem uma base de trabalhadores rurais que vieram do campo, que vieram a partir da crise da lavoura do cacau no final dos anos 80 e ocuparam esse bairro, né? Então vamos lá entrevistar a vizinha do tio da minha aluna, Fabiana, eu e ela, Fabiana, fomos lá, vamos entrevistar a dona Júlia, né, que era uma marisqueira, uma pescadora. Aí quando a gente chega lá no lugar, né, vamos lá no bairro e tal, eu não tinha carro, andava de ônibus, então fomos a pé e tal, chegamos lá, fui na casa de Fabiana, que foi na casa do tio dela, que fomos na casa do vizinho do tio. Então são contatos assim, pessoais mesmo, né, você vai encontrando pessoas que alguém que disse que vai encontrar. Aí a gente foi fazer essa primeira entrevista, né, com as marisqueiras. Aí, em vez de entrevista individual, foi uma entrevista em grupo, né? Então estava lá a dona Júlia, que era a vizinha do tio da Fabiana, o marido dela, que é o seu Gileno, que era um pescador aposentado, a filha dela, a Maria Helena, que também era marisqueira, e a dona Tertulina, que era uma vizinha da vizinha do tio da estudante que foi comigo, né? É uma história de... A gente está conversando ali 20 minutos e conversando, e a gente começava perguntando assim, aquelas perguntas um pouco técnicas, né? O que é mariscar? Como que você pesca? Quais são as artes da pesca? Porque é isso um pouco que a gente lê na bibliografia. De repente, a dona Tertolina estava dentro de casa, numa sala, né, numa janela. A gente estava num terraço para fora da casa, mas ainda dentro da casa, na coberta, né? Dona Tertolina estava ali 20 minutos observando a gente. Ela sai com uma armadilha de pesca que é um monzoá e diz assim: o monzoá é isso aqui. É assim que funciona. Porque a gente estava perguntando, né, como é que era, como que faz, e eu naquela insistência do pesquisador, bom, eu tenho que contar o detalhe, então, mas me diz como é que é, e essa cordinha. E aí a mulher veio, saiu lá de dentro e pá, mostrou, trouxe aqui o monzoá, é assim, é assim, isso aqui é o monzoá, funciona assim, o caranguejo entra assim, sai assim, tá. Aí aqui, opa, peraí, né? Que moça essa que saiu, estava escondida aí, a gente estava vendo, mas estava escondida, e uma Tertolina saiu. A gente vai conversando, né? Mais 1 hora de conversa quase, foi uma entrevista longa, né? Com 4 pessoas. E nos despedimos, né? Primeira entrevista, isso foi em 2005, né? Primeira entrevista com esse grupo de marisqueiras, né? E eu fiquei assim, né? Depois a gente vai escutando a entrevista, vai transcrevendo, né?
vai vendo, pô, mas dona, essa mulher ela ficou escondida 20 minutos. Aí por que essa mulher ficou escondida? Depois apareceu. Aí, escutando a entrevista de novo, no final, ela diz, a dona Tertulina diz assim, não, eu pergunto assim, o que vocês acham que eu devia fazer? Devia fazer a pesquisa que vocês estão fazendo aí. Que pesquisa? A gente foi fazer uma pesquisa, quer dizer, a gente acha que vai fazer, mas a ideia de pesquisa dela era, vamos fazer uma pesquisa para saber quem é pescador e marisqueiro de verdade, porque eles estão pedindo o seguro-defesa e aposentadoria. Dona Tertulina tinha pedido a aposentadoria dela como pescadora, como marisqueira, foi no INSS um dia, bem de madrugada, por acaso, nesse dia eu também estava nessa fila da madrugada do INSS para resolver uma outra questão pessoal. No final das contas, aconteceu nessa agência do INSS, a maioria das pessoas não foi atendida porque era ano eleitoral e tinha um esquema de venda de lugar na fila. Aí eu fiz um escarcéu, eu e minha esposa, e exigimos que todo mundo que fosse ali fosse atendido e dona Tertulina foi atendida. Só que o pedido dela foi negado. Aí ela estava achando que eu estava fazendo uma pesquisa para o INSS ou para a colônia de pescadores para saber quem é que era pescador de verdade. Rapaz, para a gente descobrir isso aí e voltar esse nó, esse fio, né? A gente acha que eu não sou ninguém, né? Acho que ninguém me conhece, quer dizer, a mulher viu numa única situação, ela estava lá presente e tal. E aí percebemos assim, a dona Tertulina, ela queria mostrar para a gente que ela sabia, que ela era marisqueira. Apesar dela não ser de família de marisqueira, apesar dela ter aprendido as artes da pesca com o marido dela, diferentemente de dona Júlia, que já nasceu família de pescador, que seu Gileno também é de família de pescador, que Maria Helena, que era filha de família de pescadores. Então, quer dizer, uma questão que a gente coloca, né, talvez assim, é pensar para que a gente faz a pesquisa e como é que a gente chega, né? Então, aquilo que a Passerini fala da intersubjetividade, né? Tem um elemento da intersubjetividade que é presente, né? Que ela diz assim, né? Eu peguei aqui, anotei umas coisinhas para não esquecer, né? Quer dizer, a entrevista, a fonte oral, ela é atravessada por relações entre os sujeitos. Não adianta a gente querer aparecer no lugar, aparecer lá na casa da marisqueira, como se eu fosse uma tábula rasa, como se eu fosse uma pessoa, algo neutro, né? Vou coletar depoimentos. Não, a gente não coleta depoimentos. A gente faz uma conversa. E quando a conversa é boa, né? Quando a conversa é boa, a gente procura fazer um diálogo, não é naquilo que o Portela chama de experimento em igualdade. Porque a dona Tertulina, marisqueira, pediu a aposentadoria do INSS por marisqueira, o INSS negou, dizendo que ela não tinha as qualidades, os requisitos de ser pescadora e marisqueira. Eu estava lá, enquanto professor da universidade, e Fabiana também, arguindo, né, perguntando o que era ser pescador, o que era ser marisqueira, como é que devia ser, como que era o trabalho para elas, que sabiam, tinham essa experiência. E, de repente, aí começa a entrar os sujeitos, né? Então, tem essas marisqueiras, quer dizer, eu não fui lá com uma posição neutra. Antes, eu pensei que eu fosse lá com uma posição neutra, né? Que eu pudesse ir com uma posição neutra. Mas a minha condição do lugar que eu estava, a minha condição de pesquisador, de professor da UESC, de pessoa que faz perguntas, que faz uma pesquisa, como disse a dona Tertulina, já me colocava nessa questão da relação da intersubjetividade, quer dizer, a investigação tem um tecido de narrações pré-existentes. Quem somos nós, quem são esses sujeitos que estão se colocando naquele lugar, naquele momento. Então, isso é importante a gente perceber, né? Saber que existe um antes e nós não chegamos lá de uma forma neutra, né? Como se fossem pessoas que vão coletando informações. É uma entrevista. E aí, se a gente consegue fazer dessa entrevista um experimento de igualdade, ótimo, né? Mas o que estava colocado naquele momento, né? Então, tinha uma questão objetiva para a dona Tertulina. Ela não conseguiu se aposentar como pescadora, né? O INSS, uma agência do Estado, negou o pedido dela. Vem um professor da UESC, que é estudante da UESC, da universidade, fazer perguntas para ele sobre como que é mariscal, o que é ser pescador, o que é ser marisqueira.
ela se sentiu na condição de primeiro estudar. Ela literalmente ficou 20 minutos nos estudando, querendo saber quem que a gente é, ou seja, aquilo que o Thompson, né, fala assim, a relação existe, a entrevista é uma coisa também de entre sujeitos, pesquisador e os sujeitos, né? Somos sujeitos, né? Nós estamos aí numa relação da intersubjetividade, quais os nossos papéis sociais que nós carregamos estão presentes ali. Então a entrevista é o encontro de pessoas, né? E quanto mais a gente consegue fazer esse encontro de pessoas, seu encontro realmente franco, né, honesto, direto, né, melhor. E aí essa ideia da rede, né, de puxar as relações, né, porque para que a dona Tertulina vai responder perguntas para uma pessoa que ela nem conhece? Um cara que vem aí da universidade, não é nem daqui, tem um sotaque diferente, é branco, como é que ele vem aqui? Então, assim, como é que a gente chega nos sujeitos? E ser um pouco franco também, né? Eu ser um pouco direto, né? Eu não fui totalmente honesto, porque eu não disse os meus objetivos de verdade para ela, né? O que é o que eu queria de verdade? Na última entrevista que a gente fez esse projeto, né, que eu entrevistei a Rosemary, dona Rosemary, eu comecei assim, eu também sou neto de pescador. Ela respondeu, que gosto. Eu senti que ali a coisa ia ser diferente. Por quê? Eu encontrei a dona Rosemary. Através desse projeto de pesquisa, dessa pesquisa com as marisqueiras no Teotônio Vilela, bom, isso gerou, né, uma organização delas, né, a Fabiana continuou fazendo entrevistas com elas na monografia, depois do mestrado, eu fui para o doutorado, o tempo passou, aí a colônia percebeu que tinha gente fazendo entrevista com essas marisqueiras, né, a colônia acolheu a demanda da dona Tertulina, a dona Tertulina conseguiu se aposentar. Aí eu fiz uma outra entrevista com ela, uma primeira em 2005, uma segunda em 2008. A situação, quer dizer, as questões que ela colocava na primeira foram completamente diferentes da que ela colocou em 2008. Né? Em 2005 ela estava lutando para ser reconhecida como marisqueira. O INSS não reconheceu, a colônia também não reconhecia a presença daquelas mulheres, a prefeitura também não. E aí, assim, os sujeitos que estão envolvidos aí, né? Tinha as marisqueiras, mas tinha o pessoal, os dirigentes da colônia, tinha o presidente da colônia, que também era vereador pelo partido, pelo PPS, no período. O presidente da colônia também era secretário, depois virou secretário de Agricultura, Abastecimento e Pesca do município. Tinha a universidade, que é um grupo de pesquisadores, tinha um projeto com a colônia para desenvolver jangada de fibra, tinha um projeto do Estado para construir jangada de fibra. Quer dizer, tinha vários agentes ali. E as marisqueiras estavam lá, elas por elas mesmas. Ninguém tinha buscado ainda a presença dessas mulheres. Quando a gente começou a futucar, né, começou a ir lá, começou a fazer as entrevistas, isso chamou a atenção de outras pessoas. Aí uma estudante de jornalismo, a Jaqueline, ela fez o TCC dela sobre a história das marisqueiras, né? Das marisqueiras do Vilela, né? Aí foi lá, fez um filme belíssimo, documentário, Marola, nas águas do mangue, né? E aí começou, né? Eu participei de um dia dessa filmagem, filmando que eles foram entrevistar a dona Rosemary. Eu não conhecia a dona Rosemary, né? Aí eu fui lá, encontrei a Jaqueline, a gente marcou, foi no lugar, a Jaqueline filmou a entrevista com a dona Rosemary, e eu marquei 2 dias depois, encontrei a dona Rosemary, só que eu não fui. Alguma coisa aconteceu, eu fui fazer outra coisa, não consegui chegar a tempo da entrevista, perdi o dia da entrevista. Aí fui 2 dias depois. Dona Rosemary disse, eu estava esperando o senhor. O senhor não veio. Eu falei, puxa vida. Quer dizer, uma outra questão, quer dizer, o compromisso que a gente tem, né? Compromisso ético, porque as pessoas estão dando, assim, um tempo da vida delas, né? E aí mais, assim, a expectativa que a gente gera nesses sujeitos, né? Qual é a demanda que a gente gera? Qual é a expectativa que a gente gera? De repente, vê uma moça da universidade, que também era repórter de uma TV local,
Então, as pessoas conheciam a Jaqueline, eu não conhecia, que não assistia TV e tal, mas o pessoal sabia que a Jaqueline era a moça da televisão Record, da TV Record, da TV Aratu, né? Ela participava já era jornalista, já trabalhava, mesmo não tendo se formado ainda. E aí são muitos sujeitos que acabam, quer dizer, a relação da intersubjetividade, aí são muitos sujeitos que estão envolvidos, não é só você e a pessoa que você está entrevistando. Então, esses textos, né, essas questões colocadas, as nossas experiências, nesse momento da entrevista se cruzam. Acho que esse é um momento riquíssimo, né? É muito difícil assim dizer, bom, então como que a gente faz? Não tem fórmula, não tem receita, não tem metodologia. Tem intuição, mas tem também, acho que, um profundo respeito, uma profunda assim, honestidade do pesquisador, dizer aquilo que você quer de fato, não aquilo que você coloca nos objetivos do seu projeto de pesquisa. Na verdade, por acaso, a gente também estava em dúvida num projeto de pesquisadores sobre a metodologia da história oral, né? Então, aqui, por exemplo, a Cosma fez sobre os nordestinos que foram para a construção de Brasília. O Jefferson sobre os territórios da violência em Sobral, né? Então, uma pluralidade de sujeitos sociais da pesquisa. O Fanuel entrevistou o artesão, né, um ofício em extinção, que o sapateiro, né, desde do trabalho artesanal até não existir mais esse trabalho. Então, dentro desse enredo que você contou para a gente, né, desses sujeitos que nós damos visibilidade, né, nesses nossos trabalhos, qual é a importância, né, desse tema, não só para você que concluiu, para a universidade, mas no momento hoje, dentro dessa discussão dos direitos, da desregulamentação, da precarização, e hoje uma característica aí da Revolução 4.0, né, que se chama, que é uma uberização que não tem vínculo nenhum do trabalhador, né, com a empresa. Como é que você vê a importância disso nesse momento? Eu queria só retomar uma coisinha que eu acabei não falando, que é o seguinte, como que a gente se relaciona com esses sujeitos, né? Aí o Michael Frisch fala da autoridade compartilhada, né? Então, como a gente pensa hoje na universidade, né? Quer dizer, quando eu comecei a fazer essa pesquisa, também assim, foi um embate pela história e por metodologias de história aqui na universidade, né? Porque o forte no período na universidade, aqui na UESC, era uma história regional, uma história que falava das elites do cacau, uma história que falava da produção do cacau, né? Não só na perspectiva histórica, mas na perspectiva econômica, muito forte também, né? Então eu comecei falando, bom, vamos falar de outros sujeitos, né? E não estão debaixo desse pé de cacau, mas até estão nesse processo, nessa complexa rede que é a lavoura cacaueira, né? Então, quando a gente começou a perceber, bom, tem esses trabalhadores rurais, eles foram migrando ou foram perdendo as roças ou deixaram de ser meeiros porque as fazendas faliram e foram ocupando as áreas do mangue, né? Então é esse grupo do Teotônio Vilela. Tem outro grupo de pescadores que era do São Miguel, mais ao norte de Ilhéus, e já vieram com a intenção de criar uma comunidade de pescadores, isso na década de 20, na década de 30 do século passado. Então a gente começa a ver assim, esses sujeitos, mesmo dentro de uma mesma categoria, pescadores artesanais, eles têm diferentes histórias, né, diferentes trajetórias de vida, né? Então, quando a gente fala assim, bom, como que a gente pode lidar com isso, como que a gente pode lidar com isso na universidade, né? Quais são as escolhas que nós fazemos, né? Foi uma busca, né, tanto da gente romper um pouco com essa perspectiva da história regional que era colocada inicialmente, quanto da gente construir outras formas de história, né? Outras histórias, né? Muitas histórias, né? Então, como que a gente vai buscando isso, né? Como que a gente vai procurando esses sujeitos, né? É um percurso, assim, é um percurso que a gente vai fazendo, tateando, um pouco que tateando, né? Tem a discussão bibliográfica, que é importantíssima, que é fundamental a gente buscando as referências, né? Afinal, quando fazemos história, fazemos ciência, né?
E quando a gente vai buscando esses sujeitos, né, vai querendo trazer esse debate para a universidade, quando a gente vai querendo trazer esse debate para a academia, a gente percebe resistências. Né? Resistências porque, enquanto esses sujeitos são pessoas que nos fornecem informações, eles são ótimos. Quando esses sujeitos começam a nos fazer questionar nossa própria certeza, nossa própria metodologia, sua própria visão de perceber a história, aí eles passam a ser sujeitos, né? Sujeitos do próprio conhecimento também. Então, são sujeitos históricos no duplo sentido, em que eles fazem a história, em que eles também nos fazem questionar a história que nós fazemos. E fazer com eles é difícil. Quando eu terminei o doutorado, eu percebi, eu vou lá, a gente vai voltar, tem que trabalhar com cooperativismo, educação cooperativa, etc, etc. Aí fui me aproximando de alguns grupos, do pessoal que trabalha com a questão do trabalho, né, das comunidades, né? E fomos lá, fomos indo. Voltei, terminei o doutorado, agradeci, fui lá na comunidade, agradeci, etc e tal, papapá. Fizemos um outro contato. Metade das marisqueiras já não trabalhava mais na mariscagem. A outra metade foi colher algodão no Espírito Santo. Um outro tanto, os filhos estavam envolvidos num processo de violência que elas estavam assim muito difícil. A própria comunidade que existia, a associação de marisqueiras, né, ela estava em crise. A associação foi criada pelo grupo da Caritas, né? A associação conseguiu construir uma sede no local onde elas moram. A ideia era ter um frigorífico, uma câmara frigorífica, para que elas pudessem vender o marisco, né? Mas um processo muito difícil, porque isso serve para nosso conhecimento ocidental cartesiano, né? Não serve para a vida cotidiana das pessoas. Então as pessoas têm que se virar, as marisqueiras têm que se virar o tempo todo, e aí é o momento de estar aqui, de estar lá, de fazer outras coisas. Né? A gente teve um retorno, né? Eu consegui um contato com elas. Aí disse, bom, vamos apresentar o trabalho, agora em vez de eu apresentar a tese, vou fazer o seguinte, eu vou chamar um grupo de marisqueiras para elas apresentarem, né, a história de vida, a gente vai dialogar, vou falar da tese e tal, mas elas vão apresentar um pouco as histórias delas. Né? Aí foi um terceiro momento, que eu diria. Foi o momento que as marisqueiras vieram à universidade, né? E aí foi muito simbólico, porque é um projeto de um laboratório de extensão, laboratório de extensão de ensino e geografia da UESC, o LAIGE. Uma colega tinha chegado ao doutorado, então aquela coisa, você começa a apresentar a pesquisa aqui, ali, ali. Blum, me apresenta essa pesquisa no LAIGE, ótimo, só que eu quero fazer diferente. Eu quero apresentar junto com as marisqueiras. Né? Aí eu articulei, e aí começa assim, Dona Tertulina, não está mais nesse telefone, vamos lá, vamos na casa dela. Aí consegue ir, estou aqui, Dona Fulana, não, já foi para o Espírito Santo colher algodão. E a outra, a pessoa, está aqui, mas o telefone mudou. Mas conseguimos 4, 5 marisqueiras para vir para a UESC, né? E aí, simbolicamente, assim, não existia um espaço nos auditórios da universidade, no dia. Aí, assim, poxa, e agora, como que faz? Já arrumamos, Thelma sabe como é que é, já arrumamos a van, o motorista, o lanche, a autorização para buscar, o RG das pessoas, todo esse processo, e não vai acontecer, não, tem que acontecer. Aí uma colega articula daqui, não, vamos conseguir, então, o auditório do Conselho Universitário, o auditório da reitoria. Falei, ótimo. Aí fizemos a apresentação, e o nome, assim, em novembro, botei Workshop, Tradições e Marisqueiras em Ilhéus, né? E apresentei o filme que a Jaqueline fez, o que foi a tese de conclusão de curso dela, o filme. Aí que eu percebi, 4 anos depois, foi a primeira vez que Dona Tertolina tinha visto o filme. Ela foi parte do filme e não tinha visto. E assim, a forma, o jeito que eles viram, quer dizer, os olhares, né, os risos, gente, foi muito. Ali eu digo, bom, pode acontecer mais nada, mas pelo menos a minha consciência, aqui uma parte dela já tá paga, porque o fato dessas marisqueiras virem
virem aqui na universidade, se assistirem, quer dizer, uma coisa que a Jaqueline podia ter feito com a gente, que é vamos lá levar o filme para ela, passar o filme. Não, a gente faz o trabalho, vai embora, tchau. E aí foi mais interessante que elas falaram. Eu falei, não, aqui quem tem que falar são elas. Então, fizemos uma mesa, fui só o mediador, e elas falaram no Salão Nobre da universidade para 3 turmas de alunos, né? E uma colega depois, a professora Flávia Alessandra, ela também se interessou no curso de pedagogia, aí as alunas fizeram uma atividade, fomos lá de volta, fomos mais 2 vezes lá, na comunidade, lá no Mambap, né? Então, assim, foi um primeiro momento, foi interessante, que a minha ideia era a gente criar uma educação comunitária, cooperativa, etc., mas que isso ficou no sonho ainda, né? Mas essa ideia delas virem à universidade, delas falarem, depois da universidade, os alunos da pedagogia retornarem ao Mambap, foram lá, depois os alunos da pedagogia levaram as crianças para fazer parte da oficina, que foi a finalização da disciplina, né? Com a professora Flávia Alessandra. Então, isso, eu senti, gente, acho que isso seria o ideal da gente conseguir fazer sempre na universidade, porque aí você transforma as pessoas realmente numa ideia de igualdade. Nós temos conhecimentos, temos diferenças, temos funções aqui, temos oportunidades diversas, mas que a gente pode se encontrar. De alguma forma, em algum momento, a gente pode se encontrar e conversar, se conhecer. Acho que esse é um elemento importantíssimo, né? Não falei de uberização, porque assim, o processo de mariscagem é um processo que eu diria que é muito mais, é uma precarização que não daria nem para chegar a pensar qual grau, qual nível de precarização. Eu só lembro que nesse processo de ir e vir, a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial também, a partir da colônia de pescadores, né, se interessou, então de repente as marisqueiras começaram a aparecer, né? Aí a secretaria fez um vídeo, né, sobre as condições de vida das marisqueiras. Mas foi um vídeo assim horrível, porque mostrou só as condições péssimas de moradia, de trabalho, da staff. Quer dizer, as mulheres saem às 4 horas da manhã, andam meia hora dentro do mangue, dentro da mata, pegam um barco, arrastam esse barco no meio do mangue, depois tem que atravessar um rio, aí atravessa um rio para chegar no local chamado Coroa, que quando a maré está baixa, os sedimentos aparecem e elas fazem a mariscagem. É um processo muito difícil, mas elas disseram assim, foi com isso que eu criei meus filhos, e é com isso que meus filhos vão continuar sobrevivendo. Essa lição, assim, aqui está o meu futuro, a maioria delas dizia isso para mim, né? Aqui está o meu futuro, a garantia da sobrevivência da minha família, porque eu digo para os meus filhos, como é que vai ser? Vai ser com a mariscagem. Eu criei vocês, vocês vão criar seus filhos. É assim. Então nós temos que garantir o futuro da nossa família através da mariscagem, através do mangue. E aí é um discurso que não é ecologicamente correto, mas é que na consciência prática, na linguagem de preservar o ambiente. E não um discurso fácil, né, do politicamente correto, do ecologicamente correto, que serve para os resorts criarem espaços reservados para os milionários passarem as férias, como os resorts aqui de Itacaré, o Chai Resorts e outros mais. Não é essa a noção de ecologia, mas é a ecologia na consciência prática, na linguagem, quando elas falam dos modos de vida, das tradições, da necessidade da preservação do ambiente. Dona Rosimeire dizia assim, quando eu pego um siri, e eu vejo como é uma fêmea, eu jogo de volta, porque ali tem 30, 40 filhotes, bichinho que vai nascer. Então, se eu estou colhendo, matando a fêmea, eu vou matar o futuro dela. Eu vou matar a minha própria pescaria. Então, eu devolvo para o mar. Então, essa dimensão ecológica é fundamental, é importante, e é da consciência prática delas, né? Aliada com os conhecimentos que elas têm, né? Com o conhecimento da escola, que algumas vão à escola, algumas dos filhos vão à escola. E aí, Dona Rosimeire diz assim, é o habitat delas. É o habitat. Né? Foi muito engraçado a forma como ela trouxe isso, né? E como foi a própria banca da tese. E olha só como que a marisqueira transforma, ela pega isso que é um conceito da ciência, o habitat, e ela transforma isso, ela
ela traz isso para a realidade concreta dela. Mas assim, eu, quando pego uma fêmea, eu devolvo porque ali está o meu futuro. Então, acho que isso é muito importante, essa dimensão da relação com o ambiente, da relação com a natureza que elas têm. A Cosma está informando aqui que o dia 22 de dezembro é o dia da marisqueira, é isso? Olha, sabe que esse eu vou anotar, porque eu não estava sabendo não, viu? Tem um processo de... diga aí, você descobriu isso onde? Porque... Não, eu fiquei curiosa quando eu estava lendo a sua tese e eu fui dar uma pesquisada, né? Como é que está o cotidiano, como é que... Alguma notícia sobre as marisqueiras atualmente, sim. Porque o seu recorte foi até ali 2008, assim, eu vou... Né? Então, assim, um político, eu não estou lembrada agora, enfim, ele propôs, né, esse projeto de instituir um dia da marisqueira, e aí ele foi escolhido no dia 22 de dezembro, e ele fala justamente isso, de que porque, pelo fato dele ser filho de pescadores, de marisqueiros, ter família, então ele estava propondo isso, né? Mas às vezes a gente também sabe que isso também é resquícios também das nossas pesquisas, da visibilidade que as nossas pesquisas, né, deram a essas mulheres, e de alguma forma é um retorno para elas, né? Essa valorização do seu conhecimento, né? Tomara, eu vou aproveitar que eu perdi a fala agora e vou queria lhe fazer um questionamento sobre como você vê a questão das mulheres, das marisqueiras hoje. Né? No ano passado, a gente viu a questão do derramamento de óleo, né? De óleo, terrível. Então, como isso afeta essa população que vive, né? Disso. Ao mesmo tempo que foi vetado o direito dessas mulheres terem preferências na questão da indenização do governo, né, quando forem atingidas com desastre, seja ele causada pela ação humana ou ambiental. Então, a gente teve um presidente que vetou isso, num contexto totalmente difícil, né, que foi o derramamento do óleo. Enfim, queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre essa questão das marisqueiras e os direitos hoje. Uhum. Então, quando a gente estava conversando com elas, a perspectiva da questão previdenciária estava muito forte, né? Porque estava começando ainda esse processo, né? Ainda nem se discutia a reforma da Previdência, né? Mas que o direito de se aposentar, o direito à aposentadoria era uma reivindicação muito presente entre elas, né? Tem todo esse, inclusive porque elas são consideradas trabalhadoras rurais, na mesma categoria de trabalhadoras rurais, né? O processo agora de derramamento de óleo atingiu fundamentalmente as comunidades de pescadores, né? Tanto é que assim muitas desistiram de vez, quer dizer, abandonaram de vez a mariscagem, né? Aquelas que conseguiram se aposentar, mas assim não foi só o aspecto de atingir diretamente o mangue, né? Mas foi o aspecto simbólico de ninguém mais querer comer marisco, nem peixe, né? Então, assim, o pescado, ele perdeu o preço, né? E as pessoas tiveram medo de comer, né? Porque realmente as cenas, né? Sai no jornal, em todos os lugares, todo mundo vê. E aí, e o pior, assim, onde é que esse mangue, onde é que essa lama de óleo vai parar? Vai parar no mangue, né? Então, assim, esse é um processo que ainda que ninguém estudou ainda, né? Os impactos e a degradação ambiental de fundo. Esse é um trabalho que deveria realmente ser feito, que as universidades, que a gente nas universidades deveria estar puxando, deveria estar chamando atenção, mas, como eu disse, infelizmente, quer dizer, aqui é aquele grupo existia um grupo de pesquisadores que estavam tratando com as colônias sobre um processo de uma organização da cadeia produtiva do marisco, né? Esse grupo se desfez também, até porque tinha um entendimento assim de que era chegar lá na comunidade, apresentar a fórmula, o método, etc. Eles iam imediatamente aplicar esse método e aí teria um resultado, não sei se imediato, mas objetivo sobre a aplicação desse método de uma organização racional da cadeia de mariscagem. Bom, primeiro que as marisqueiras não tinham água encanada para fazer a lavagem dos mariscos, né? Então, é um processo todo que vai desde a questão sanitária, da questão da educação mesmo, de hábitos, né, que você tem que pensar, sabe o que é lavar as mãos? Estamos vendo aí na pandemia, né?
tem que lavar as mãos. Sim, tem comunidades que não tem água encanada, e aí? Então, esse processo da lâmina, do mangue, foi um processo que já aconteceu antes, na Maré Vermelha, em 2007, que atingiu toda a região do litoral sul da Bahia, né? O litoral todo da Bahia, de Sergipe, de Aracaju, até o litoral sul da Bahia, Maré Vermelha, em 2007, atingiu e praticamente quase acabou com a população de caranguejo uçá, né? Esse processo agora do óleo também, do mangue, afetou diretamente, né? E a gente não tem assim um estudo mais profundo, uma pesquisa mesmo, que não poderia ser só de uma universidade, teria que ser de várias universidades, sobre os impactos desse derramamento de óleo. A gente está vendo, há coisa de um mês atrás, apareceu mancha de óleo no litoral norte da Bahia. Ainda, resquícios daquela primeira onda, né? Claro que não são aquelas quantidades enormes que a gente viu, mas são partículas de óleo que não são invisíveis ao olho nu, que você percebe que as pessoas foram coletando e deu quilos. Aqui em Baçaí, no litoral norte da Bahia. Então, esse processo da degradação ambiental é um processo muito duro que atinge diretamente essas comunidades marisqueiras, diretamente. E aí o que acontece? Eles acabam abandonando, em parte, a atividade de mariscagem, que é muito difícil, e vão buscando, assim, fazer serviço de doméstica, vão trabalhar na colheita. Aqui tem uma migração, até antes da pandemia, né, para o norte do Espírito Santo, na colheita de algodão. Então, esse grupo de marisqueiras estava indo para lá. Tem um processo aqui em Ilhéus também da construção de um mega empreendimento rodo, ferro, marítimo, portuário, que é o porto, a ferrovia Oeste-Leste, né, que está vindo lá de Tocantins, de Figueirópolis, e termina aqui, tem o terminal em Ilhéus, com a construção de um mega porto, né, um porto que vai ficar a alguns quilômetros da costa, mas ele é um porto que vai ter o seu depósito numa área de proteção ambiental, a Lagoa Encantada aqui, e que, entre outras coisas, ele vai ser um porto que vai receber o urânio que vem de Caetité. Então, é um processo, assim, a questão ambiental é um problema sério, né? Um sério que atinge vidas diretamente em um ecossistema e também pessoas que vivem dessa produção artesanal da pesca, né? Muito bem. Jefferson? Já fui totalmente contemplado. Né? Sobrou alguma coisa? Eu ia perguntar exatamente sobre esse impacto, né, da pesquisa, né, na vida das pessoas, mas já contemplou sem nem eu perguntar, então essa já passa. Mas o que eu acho que, já pelo adiantado da hora, o que eu poderia pedir para o senhor é mais, para finalizar, né, alguns conselhos e orientações para quem, né, esses cuidados que os nossos pesquisadores devem ter ao pesquisar essa determinada temática, né, que é do trabalho e principalmente das comunidades tradicionais, que você acaba ingressando na vida das pessoas, sendo um outsider, né, sendo um verdadeiro qual é a palavra? Agora, um estrangeiro naquele mundo. E quais são esses cuidados que você tem que ter, né? Mais nesse sentido mesmo, esse questionamento final. Eu acho que a gente primeiro tem que ser honesto, né? Muito honesto com as pessoas, né? Assim, para a gente dizer o que a gente quer realmente e não só aquilo que está nos objetivos da pesquisa, né? Aí as pessoas vão saber se elas vão dar o tempo delas para a gente ou não, né? Pensando numa história social do trabalho, né? Quer dizer, é uma discussão que eu acho que é um campo minado, né? É um campo em disputa, né? Mas eu sou muito para a perspectiva, vamos buscar aquilo que o Thompson chama da experiência, né? Da experiência dos sujeitos. Eu parto desse princípio, né? Eu parto daquela ideia de que os sujeitos retornam como sujeitos plenos aí, a partir do conceito de experiência social do Thompson, né? Que não resolve tudo, mas é um bom começo, eu acho. O segundo, se a gente for trabalhar na perspectiva da história oral, né? Aquele ensinamento do Portelli, né? Vamos buscar um experimento em igualdade, né? Vamos pensar também que a história oral é um trabalho de relação,
Thelma, está me devendo esse artigo ainda. A história oral é um trabalho de relação, então não é a mesma coisa, né, da gente, inclusive, fazer uma entrevista desse tipo, né, com videoconferência, né, a gente é uma outra história, quer dizer, é o olho no olho, é estar perto, né, junto com a pessoa, e essa expectativa que a gente cria também a gente tem que tomar muito cuidado, né. Algumas vezes as marisqueiras diziam assim, mas você não é da universidade, não é? Sou. A gente está precisando de um computador aqui na sala de aula, porque tem a sala de aula aqui à noite. Aí eu dizia, minha filha, eu não tenho computador na minha universidade, não tenho sala. Se eu disser isso, você vai dizer, esse cara é ranzinza, né? O cara é canguinha, né? Mas não tenho mesmo. Na época eu não tinha nem computador da universidade. Eu estava afastado, não tenho nem sala, nem nada. As pessoas acham que a gente vai lá e que, bom, eu estou dando meu tempo, meu espaço, minha vida, contando minha vida para esse cara. Esse cara é da universidade, lá tem tudo, né? Porque o imaginário também que as pessoas têm da universidade é que lá tem tudo. Tem laboratórios, tem sala de aula, todo mundo, né, tem carro. Então, assim, o que ele vai trazer para a gente? Então, é aquela coisa assim, qual que é o retorno que a gente vai dar, né? Então, em primeiro lugar, quando você acabou sua monografia, seu TCC, sua dissertação, sua tese, volte até o lugar onde você fez as pesquisas. Eu demorei a voltar, fiquei muito chateado. Demorei 2 anos, porque eu fiz a última entrevista em 2008, defendi em 2011, né, e retornei só lá no final de 2011, né, em 2012. Então, assim, o cenário tinha mudado. Uma questão importantíssima também, que é colocada, que eu esqueci de falar, a questão da violência, né, hoje nos bairros, assim, foi um elemento também que fez com que as marisqueiras não trabalhassem mais na mariscagem. E aí também, assim, a gente percebeu o que elas disseram para a gente que pode colocá-las em risco, né? Quer dizer, esse diálogo, assim, essa conversa, esse sentido ético que é muito diferente de um termo de consentimento livre esclarecido. Eu sei que ele é obrigatório, que a gente tem que ter, mas é o sentido ético, né? Como que nós vamos mostrar aquelas pessoas? Que imagem que nós vamos mostrar aquelas pessoas? Porque senão, se a gente não tiver a primeira intenção de mostrar o melhor daquilo que elas têm, ou de, como diz a Yara, né, Yara Curi, né, se a gente não incorpora com legitimidade as narrativas e as demandas dos sujeitos, quando a gente vai voltar com aquilo que a gente não prometeu para eles. Então a gente tem que ser honesto, a gente tem que saber que nós estamos incorporando a história desses sujeitos, a gente tem que perceber também que muitas vezes, e é bom que aconteça isso, essas pessoas disfarçam as nossas certezas teórico-metodológicas, epistemológicas. Aquilo que está no pré-projeto de pesquisa, ele pode mudar a partir do diálogo, a partir desse encontro desses mundos, que é o nosso mundo com o mundo deles. Então, acho que isso vale para sapateiros, isso vale para trabalhadores rurais, isso vale para pescadores, isso vale para cientistas, para médicos, advogados, né? Nós temos um objetivo na nossa pesquisa, sejamos honestos o suficiente com eles e com as pessoas que nós entrevistamos, para que a gente possa dar um retrato o mais fiel daquilo que foi este encontro. Porque acho que essa é a questão, né? A gente pensar num retrato, uma verdade desse encontro. Como é que foi este encontro da entrevista? E, é claro, não esquecer de fazer o treinamento com gravador, botar pilha, fazer o roteiro, porque às vezes a gente pensa que não, mas até a gente faz isso, né? Até a gente que acha que tem experiência, chega lá na entrevista, cadê a pilha do gravador? A pilha, acabou a pilha, né? Gravador, hoje a gente grava em qualquer celular, a gente grava muito bem, mas na época ainda não era tão assim. Então a gente tem que fazer esse treinamento, um roteirinho de perguntas é importante, mas pensando que o roteiro não é uma camisa de força, mas é um caminho para a gente começar a conversa, né? Eu acho que é importante também a gente tentar se aproximar, mas saber que quanto mais a gente se aproxima da história de vida das pessoas, daquele sujeito, elas também podem se aproximar da nossa história de vida, né? Se as pessoas estão se abrindo para a gente, nós também temos, na medida do possível, nos abrir para elas, né? Porque senão vai ser um encontro desigual, né?
Então, acho que esse é o elemento para a gente pensar. E, por último, né, nunca desligue o gravador, como diz o Portelli. Porque a história de nunca desligue o gravador, fica assim, mas que bobagem, né? Aí teve uma dessas entrevistas com a dona Rosimeire, só para fechar mesmo. Estávamos conversando e conversando e conversando e conversando. Acabou a entrevista, aquela parte técnica, assim, aquela parte. Eu fiquei meio frustrado, eu fiquei conversando, tá. Aí ela me contou de uma coisa inusitada, de que ela morava numa daquelas casas de pescador, de pau a pique e tal, e que apareceu um jacaré na cama dela, embaixo da cama dela. Mas aquilo levou, assim, uma história, o que seria o fantástico, revelou toda uma dimensão de pobreza, mas de resiliência, de sobrevivência, que depois ela contou de como é que ela começou a estudar, paga por uma prostituta, quer dizer, uma prostituta pagou os estudos dela, pagou o caderno, pagou o livro, pagou a escola. Aí ela foi se abrindo mais, aquela história foi realmente se enchendo de humanidade. Eu acho que é esse. E aí, por quê? Porque eu não desliguei o gravador, deixei ali a coisa rolar, e estava quase dizendo, boa noite, já deu 8 horas, está na hora de ir embora, o ônibus vai passar, e assim, nunca desliga o gravador, nunca desliga o gravador mesmo. Só desliga o gravador quando você entrar no seu ônibus ou voltar para casa. Aí pronto, aí acabou a entrevista. Muito bem. Que riqueza, né? Essas histórias e essas narrativas, assim, que nos impulsiona muito, né, a continuar exatamente com essa nossa prática, que é uma prática muito aberta e de dar visibilidade, de dialogar e de entender mesmo que são várias histórias e muitas memórias que a gente tem que ir rompendo fronteiras para que a gente possa dar valor a tudo isso, né? Então, acho que a gente agradece muitíssimo, viu, professor Luiz? Nós nos encontramos algumas vezes em São Paulo, eu não me lembrava desse artigo aí, né, que eu lhe prometi, mas tudo bem, e que a gente também estamos juntos, além desse campo de pesquisa, né, com essa metodologia, mas também na luta sindical, não é, nos encontros da AMPU, que cada vez são mais, o acesso está mais difícil, né? Porque está muito caro, a Cosmo mesmo estava falando, mas que é importante a gente estar presente e exatamente trazendo esse outro olhar, essa outra maneira de fazer história, de construir história, de escrever história, né? Então, nós agradecemos muitíssimo, viu, professor? O senhor vai receber a transcrição e a carta de sessão, e aí o Jefferson vai transformar tudo isso no e-book. Não é isso, Jefferson? Muito trabalho agora que começa o trabalho. Com certeza. Vai ficar um e-book muito bom, viu? Pelo que eu estou vendo, assim, tanta riqueza, tanto material interessante que com certeza vai ser um trabalho bem legal, bem rico. Muito bem. Eu agradeço muito a Thelma, vocês, pela paciência. A gente passou um pouquinho do tempo, né, Thelma? Mas está ótimo. Mas eu queria agradecer muito. Eu acho que esse diálogo é importante. Eu estou com vontade, eu quero conhecer Sobral, viu? Beleza. Esse sertão do Ceará, porque a gente tem que sair das capitais, a gente tem que ir para os interiores, a gente tem que buscar essa ciência que está sendo feita aí, e bem feita nas universidades do interior. Na verdade, a gente se encontrou em 2009 na AMPU, né, em Fortaleza. AMPU de Fortaleza, E como faz tempo, faz hein? tempo já. Que bom. Mas então já fica o convite, né, para vir aqui na universidade, né? Nós estamos vivendo um momento tão difícil que a gente ainda está aprendendo a lidar com ele, mas naturalmente vamos atravessar, né, coletivamente isso e vamos realmente superar e construir outra forma de vida, talvez, né? Então, muitíssimo obrigada, viu, professor? Eu posso salvar aqui, não é isso? Eu tenho que pedir instruções aqui. Obrigado, professora Thelma. Obrigado, pessoal. Agora, esse aí a gente pode desligar o gravador, né? Já que... Acho que agora que as histórias vão ficar mais interessantes. Mas a gente sabe que a conversa é boa quando a gente não quer desligar o microfone, né? Que é o caso que está acontecendo agora. Eu também agradeço a sua disponibilidade, também fiquei muito feliz por essa entrevista. Eu acho que eu já estou me oferecendo aqui para fazer a transcrição dessa entrevista, porque realmente ela foi muito boa, viu? Então, estou me antecipando aqui, Jefferson. Tem voluntários. Transcrição é um trabalho denso, né? A transcrição, né? Obrigada. Gente, obrigado. Obrigada. Obrigado.
Boa tarde. Vamos lá, professora Thelma.